Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e juntinhos estamos na jornada de Metodologias e Práticas da Educação Infantil. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Nesse episódio vamos falar sobre John Dewey, mas iniciarei com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados em Maria Chiquinha. Estou trajando um vestido de bolinha branca e fundo rosé. E ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Ai, que tudo, gente! Nesse episódio, John Dewey. Sim, ele! Ai, John Dewey. Há controvérsias a respeito, é claro, né? Existem pessoas que gostam, existem pessoas que não gostam, mas John Dewey foi um grande teórico que contribuiu para a evolução da educação infantil. Aliás, é importante nós ressaltarmos que nessa trilha pipoca aí dos grandes teóricos que contribuíram com a educação infantil, a gente tem que analisar cada teórico no seu contexto. E lógico, o que eles trataram, eles escreveram, foi na época em que eles viveram. E de lá para cá houve grandes transformações, mas a essência do pensamento contribuiu para o desenvolvimento do nosso fazer pedagógico. Bom, vamos conhecer então John Dewey? A nossa jornada aí de quem pode nos ajudar são eles, né? A nossa ajuda sobrenatural vem deles. E John Dewey? Bom, John Dewey, o principal fomento do John Dewey é sobre a escola para a vida. John Dewey escreveu vários livros, mas nós temos dois grandes títulos que é Como que a gente pensa e Experiência e Educação. Então vamos conhecer aqui um pouquinho dele. Você tem acesso à biblioteca virtual e no título do Tezuko Kishimoto, sobre brincar e suas teorias, nós temos aí um capítulo que vai falar sobre o John Dewey. Sim, vai falar sobre o John Dewey. Bom, o John Dewey, lá no capítulo 4, a gente tem uma reflexão, não é a obra original. O que a gente aconselha é que vocês consultem a obra original do John Dewey, não tem na biblioteca virtual, mas você, se tiver condições e puder, adquira pelo menos um dos livros dele. A grande contribuição do Dewey para a educação foi essa questão de preparar para a vida e a partir de uma experiência democrática, né? Uma experiência em que as pessoas, as crianças, participavam das decisões do processo educacional. Então, o Dewey, aqui, né, nessa introdução, certamente foi um dos mais fecundos pensadores educacionais do nosso século. Soube, talvez melhor do que ninguém, expressar os sentimentos e os pensamentos de seu povo, aprender o espírito de sua pátria e captar as possibilidades de sua época. Bom, o que mais que o Dewey trouxe aqui pra gente? O Dewey teve vários seguidores, né? E uma das principais contribuições do Dewey foi: a vida social constitui a base do desenvolvimento infantil, cabendo à escola a importante tarefa de oferecer condições para a criança exprimir em suas atividades a vida em comunidade. Ela constitui o símbolo máximo da união simbiótica entre interesses, necessidades naturais da criança e exigências sociais da comunidade. E não apenas isso, mas, especialmente desenvolver para Dewey, tão somente a partir dessa perspectiva, o importante papel atribuído por Dewey ao jogo infantil como expressão máxima da atividade espontânea da criança e instrumento educativo poderoso, capaz de propiciar a ligação vital, tão almejada pela filosofia,
entre necessidades infantis e exigências sociais próprias da comunidade democrática. Sim, então, Dewey vai dizer esses elementos, ele vai tratar desses elementos e ele vai discutir como que o jogo é importante, como a brincadeira, o brincar, e nesse brincar os jogos são importantes para o desenvolvimento da criança e para a sua inserção no contexto social democrático. E aí a gente pode lembrar hoje, por exemplo, de várias brincadeiras, rouba-bandeira, o futebol, o vôlei, todas essas práticas esportivas, inclusive, mas também, por exemplo, queimada e todas essas brincadeiras coletivas, esses jogos coletivos, para o John Dewey, ele preparava para a vida e para viver em sociedade, porque tem a discussão sobre as relações, os limites, a contribuição, a cooperação entre os seres para que possam alcançar um objetivo comum, como no jogo de futebol, não tem como a gente fazer um gol se todos da equipe não colaborar para que o atacante chute e marque lá no gol. Então, esses elementos eram fundamentais para o John Dewey. E essa percepção de que a criança, o brincar, essa representação simbólica da sociedade. Então, por exemplo, quando a criança brinca de boneca, que ela alimenta a boneca, que ela alimenta o bebê, que ela cuida, que ela troca a fralda, é o quê? É uma preparação simbólica para a vida adulta. É uma preparação do cuidar do sujeito, da criança, do bebê. Então, essa é uma das principais contribuições do Dewey. A educação infantil era um momento um momento democrático, é um momento pautado na atividade integrativa e um momento em que você prepara para a vida. Mas tem mais coisa aqui no John Dewey. Quando ele vai escrever o livro Como que a gente pensa, ele discute alguns processos de formação da memória e da experiência democrática. Aqui a gente voltou lá para o título, esse título que está na biblioteca, que é o que vocês têm acesso. No livro Escolas de Amanhã, ele vai fazer a mesma reflexão de como a gente pensa, ele vai discutir as mudanças mais fundamentais na educação, estabelecidas por escolas preocupadas com a preparação de crianças para a vida no mundo do amanhã. Todavia, para ele, preparar a criança para a vida futura não significa defender um currículo rígido e fixo, capaz de modelar com requinte de detalhes de obra de arte. Mas para ele, o perfil do futuro adulto, como se fosse possível alguém vislumbrar concreta e precisamente as características de um amanhã distante. Então, preparar a criança para a vida futura significava dar-lhe domínio de si mesma, treiná-la para que possa ter uso pleno e pronto de suas capacidades, para que sua inteligência seja capaz de compreender as condições sobre as quais desenvolve seu trabalho e para que suas forças possam agir econômica e eficientemente no presente. Nossa, ai que tudo, Olha, o John Dewey, ele vai dar essa reflexão sobre que você não tem que modelar a criança para ela ser o adulto padrão. Até porque você não sabe qual vai ser o padrão desse adulto daqui 10 anos. Então, não é necessário... A pedagogia, se a gente assim pode dizer, mas a influência teórica do John Dewey é que a criança ela tem que ser preparada a partir do desenvolvimento de suas capacidades. Se ela desenvolver bem as suas capacidades, ela estará preparada para qualquer futuro e para qualquer amanhã. Então, não é pensar um modelo de criança, um modelo de sociedade especificamente, um modelo de adulto, porque pode ser que esse adulto não seja o ideal para aquele amanhã. Mas tem mais. Quando ele vai falar sobre a experiência, aqui são os principais títulos dele, ele teve outros títulos, evidentemente, ele vai comentar aqui, vamos lá onde está o destaque aqui do nosso texto, aqui, lá na página 89 aqui do livro, Shizuko traz assim: nesse sentido, não podemos esquecer a influência do modelo biológico de adaptação do homem ao meio, quando o autor admite que a interação do organismo e do meio, levando a certa adaptação que assegura a utilização deste último,
é de fato primeiro a categoria fundamental. Portanto, na origem de tudo está a ação do organismo que controla o meio circundante. A ação, expõe Dewey, é um meio com o qual resolve uma situação problemática. A interação é uma característica universal da existência natural. A ação é o nome que damos a uma classe dessas interações, nome que procede do ponto de vista de um organismo. Quando a interação traz como consequência a coordenação das condições futuras, nas quais se verifica um processo vital, surge um ato. Bom, então quando o Dewey faz essa reflexão, ele coloca o quê? Ele coloca a criança como um sujeito de ação, e por isso que grandes foram as suas contribuições. Porque esses modelos que a gente vê agora na atualidade, modelo maker, espaço maker, aprender a fazer, vem dessa influência de Dewey, né, da escola ativa, da escola em que há uma preocupação em que a criança ela deve agir para desenvolver as suas faculdades mentais, psicológicas, físicas. E esse agir está diretamente relacionado ao jogo, que é o brincar. Então, a grande contribuição do John Dewey vai ser essa para nossas reflexões. E aí, é claro, né? Gente, em 10 minutos é o que dá para a gente falar de John Dewey, não é verdade? Se você ficou curioso, se você quer saber mais, acesse o material que está disponível no ambiente virtual e curiose-se. Aqui nós trouxemos apenas generalizações. Tá? Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.